Beto, conta um pouco como é que está essa expectativa lá com o futebol indiano, o que você já pôde absorver de lá, como é que tem sido essa experiência até o momento, o que você espera de lá? Como sempre, uma experiência nova. Eu trabalhei na Rússia, trabalhei na Turquia durante 3 anos e meio. E agora vamos para um mercado novo, né? Que é a ISL. Ela começou ano passado. São 3 meses e meio de competição, mais a pré-temporada, que se torna em 4 meses. E vi uma liga muito organizada. Eles querem promocionar essa liga para logo ser igual o Campeonato Europeu, né? Que são 10 meses, 10, 11 meses de trabalho. Mas é interessante porque lá tem draft, sabe? Aquela coisa de escolher jogador por internet e depois tem aquele monte de jogador que os treinadores vão lá e veem os vídeos e escolhem os jogadores. É muito interessante, isso parece muito a NBA. Mas é uma estrutura impressionante, é uma senhora que é a organizadora desse campeonato. Tem boas ideias em relação ao futebol. Todos os presidentes dos clubes são pessoas muito bem financeiramente falando. Por isso que contratam jogadores de alto nível e treinadores conhecidos. Eu acho que essa liga vai dar muito o que falar ainda, porque tem muita coisa boa por vir. E o que você acha que a gente aqui, futebol brasileiro, precisa reaprender depois daquele baque do ano passado? Rapaz, todo mundo fala do 7-1, mas todo mundo esqueceu os 2-0 que a gente deu na Alemanha também, né? Numa final, né? O 7-1 ele acontece cada 100 anos. E uma final Brasil e Alemanha já aconteceram algumas vezes. Na minha opinião, eu prefiro falar mais dos 2-0 na final, que foi uma festa, do que um dia de tristeza de um 7-1. Aquilo lá acontece de vez em quando, a mesma coisa que eu já tomei 6 do Boca Juniors, já perdi uma final de Copa do Rei contra o Saragossa de 5-0. Então é uma vez na vida. O Real Madrid não é normal perder, a seleção brasileira não é normal perder como perdeu. A gente tem que evoluir. Eu sempre falo, nós perdemos a nossa identidade de cara ao nosso futebol. Estamos pensando muito em utilizar a Alemanha como exemplo, querer achar que a Itália está num bom momento, que a Espanha inovou o futebol. Não, nós temos o nosso futebol brasileiro com a nossa seleção brasileira. Aí você tem a criação dos jogadores. Nós deixamos de exportar tantos jogadores. Por quê? Os jogadores chegam com 15 anos, já desaparece daqui. Então cresça o jogador primeiro, prepare ele para o clube europeu. É lógico que esse jogador depois volta para uma seleção brasileira. Vamos voltar a ser como a gente era antes, com o máximo de profissionalismo, resgatar o futebol brasileiro dentro de campo e fora dele. Fora dele nós tivemos vários problemas. Não que isso afete dentro de campo, mas incomoda. E os outros países perdem um pouco de respeito com a gente. Então, botar a cabeça no lugar, nós temos estrutura e clubes organizados para voltar a ser como éramos antes. E não tem muita coisa, gente. É que todo mundo fala da Copa do Mundo, mas não, falta pra gente um pouco mais de confiança, um pouco mais de responsabilidade de cara ao futuro. A gente tá achando que tudo é fácil, não é? Hoje os outros países evoluíram muito em relação ao futebol e a gente parou um pouco no tempo. Então é só ter um pouco de paciência que tudo vai melhorar. Torcida, nós da imprensa, somos um pouco injustos às vezes, ou às vezes muito, com certos ídolos, né? Você acha que alguém sai mais chamuscado desse 7-1, saiu mais prejudicado, de repente o Filipão, com quem você trabalhou? Tem sempre o culpado, né? Eu já passei por isso várias vezes e estou aqui hoje. E continuo fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. O problema é que quando você faz um trabalho tão perfeito, um trabalho tão sério, um trabalho com pensamento de futuro, com conquistas, você adquire aquela confiança, aquela responsabilidade. Quando se eu estivesse no jogo do 7-1, eu poderia estar na tribuna, a culpa ia ser minha. Então eu sempre fui o para-raio em relação à seleção brasileira, e é isso que a seleção hoje não tem. Aquele para-raio de assumir a responsabilidade. Ninguém vai criticar o Neymar, ninguém vai falar mal do Neymar. Então na época que eu fazia, eu eliminava o meu grupo de jogadores, éramos 23, os 22, deixa ele, joga a responsabilidade para mim. E muitas vezes as pessoas não entenderam isso, né? Pode jogar em mim a responsabilidade, porque eu criei uma história, eu assumi as responsabilidades. Eu sempre fui muito... a minha maneira de ser, de dar risadas e ser o mais bobão do grupo no bom sentido, mas eu tinha meu lado de assumir a culpa,
né? De assumir. Ninguém fala do Ronaldo, ninguém fala do Kaká, ninguém fala do Ronaldinho, ninguém fala do Dida ou do Cafu. Falam do Roberto. Buscaram o Roberto como um culpado e para mim do lado é bom. As pessoas acham que não, mas para mim é bom. Porque deixa os meus companheiros e amigos de verdade mais tranquilos. Jogar uma culpa só em um. E agora o Filipão é a mesma coisa. O Filipão sabe que ele é o responsável pelo time. E ele não está nada preocupado porque ele cresceu com essa ideia de ser o comandante, de ser o responsável, de ser o vencedor, de ser o culpado. E as pessoas às vezes não entendem esse lado do futebol. Porque tem sempre um que tem que assumir a responsabilidade. A última para falar sobre esse 7-1, a última sobre esse 7-1, né? Para a gente ir para uma outra coisa. Você fosse o técnico da seleção naquele momento, quando tivesse 3-0, o que poderia ser feito, Roberto, naquela hora? Poderia parar o jogo, sei lá. Para o jogo, dá um tempo que a gente vai arrumar o time. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Ele já estava perdido. Algumas coisas na nossa vida, elas são escritas. É que a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo fala que se o Neymar estivesse em campo seria menos. Se nós tivéssemos colocado um outro volante ao invés do Bernardo, a gente não tomaria. Ia ser do mesmo jeito. É porque estava escrito para aquilo. Está escrito para o Brasil ser sempre o melhor de todas as Copas do Mundo. Então são coisas que estão aí que a gente não sabe o que acontece, mas são momentos tristes, mas de aprendizado para a gente se dar conta que a gente tem que melhorar. Você acha que aspecto os técnicos brasileiros estão mais defasados em relação aos técnicos argentinos, por exemplo, que a gente viu na Copa América uma profusão de técnicos argentinos e brasileiros a gente talvez não tenha tanto por aí, né, na Europa. Como é que você vê isso, Roberto? O que nós estamos fazendo? Hoje eu já sou treinador há 4 anos. E joguei no futebol europeu durante 18 anos. Nós estamos ainda num sistema antigo de trabalho. O Dunga ele faz um trabalho um pouco moderno agora, mas eu estive vendo na Copa do Mundo aquele treinamento com o treinador com a bola embaixo do braço. Isso não existe mais. Então o que eu procuro fazer com os meus times, tanto no Sivas eu fiz, no Axar eu fiz, e no Angi também aprendi muito com o Gus Hiddink. Intensidade de treinamento. Treinamentos modernos em todos os sentidos. A gente estuda muito. O Valmir, que trabalha comigo, ele é um estudioso em relação ao futebol. Muitas vezes não é o treinador que faz, é o assistente que ajuda o treinador a crescer. Então essa modernidade de treinamento, a preparação fisiológica, a preparação física, a preparação tática, a preparação técnica, o trabalho de segunda a sexta-feira com a máxima intensidade possível. Eu queria chegar no dia do jogo e ficar tranquilão. Eu podia estar na tribuna, porque eu sei o que o meu jogador vai fazer no campo. Então eu trabalho meu time com treinamentos de verdade modernos hoje. Tanto que eu não sou aquele treinador que grita, fica gesticulando guarda de trânsito. Eu procuro fazer esses treinamentos com máxima intensidade, com muita responsabilidade, para que no domingo os caras entram lá e se divirtam com a bola. Então é isso, esse treinamento de bola embaixo do braço e ficar posicionando os jogadores, desde a época desculpa até o meu papai, Zagallo. Mas o treinamento moderno hoje é outro, de Guardiola, de Zé Mourinho, Vicente Del Bosque e tantos outros treinadores que, por mais que sejam treinadores antigos, usam um método moderno com assistente ou até mesmo com preparador físico. Quantos passos você acha que faltam, assim, se a gente puder colocar dessa maneira, para o Roberto Carlos chegar a ser técnico da seleção? Que eu acredito que seja um dos seus objetivos. É um objetivo que eu tenho, ou melhor, são 2. Um já estou tendo porque é o normal, que eu estou aprendendo muito como treinador de futebol. Aí tem, claro, o Real Madrid, que é o clube que eu mais joguei durante 12 anos. E claro que também a seleção brasileira. O meu maior objetivo é poder um dia sentar no banco de reserva sendo treinador da seleção brasileira. Mas eu estou evoluindo muito. Daqui uns 30 anos, daqui uns 10 anos, 15 anos eu penso em estar numa seleção brasileira, que eu já vou ter a experiência necessária para saber. Porque eu conheço já a CBF, já conheço como é ali dentro. Agora eu só tenho que aprender um pouco mais como treinador. Falando em Real Madrid, se a gente colocasse os Galácticos da sua época contra os Galácticos de hoje, o que você acha que daria? Era melhor, pai. Meu time era muito bom. Mas e aí, arriscaria um placar? Não é placar. É aquele jogo de muitos gols. Mas na minha época, meu time, os números estão aí. Às vezes a pergunta é, aquela época é melhor que essa ou essa, né? O meu tá ali os números estão ali. Foram 5 anos de Galácticos, eu digo, ganhando os títulos mais importantes. Champions League, Mundial de Clubes,
Supercopa, e assim foi. Então meu time é melhor. Sim, Alberto, e sobre essa situação que a gente tem acompanhado na FIFA, né, queda de alguns nomes na FIFA, aqui na CBF também há um estremecimento em relação a isso, né, investigações. Como é que você avalia esse momento? É um momento de repensar o futebol ou você vê apenas como uma situação natural, de repente, num sistema de poder que já existe há muito tempo, que de repente está precisando de uma renovação? Como é que você vê isso? Agora é momento de mudar. Colocar gente do futebol ali, gente que entende que... eu acho que o que aconteceu, o escândalo esse, serviu também para abrir um pouco os olhos de todo mundo. Está todo mundo ligeiro, está todo mundo esperto agora. Mas no caso da nossa CBF, por exemplo, eu acho que devia, tanto dentro de campo como fora dele, colocar gente nova. Gente com pensamento mais atual, pensamento de futebol. Não me importa se o presidente ou o ex-presidente da CBF entende ou não de futebol, mas eles não são as pessoas indicadas nesse momento para dirigir uma entidade tão grande. Coloca a gente do futebol, gente que entenda. A FIFA está tentando fazer a mesma coisa. Sai o Blatter e entra um mais novo, um cara que entende de futebol e traz com ele um grupo de pessoas que entendem de futebol. A CBF podia ser a mesma coisa. Sobre o Neymar, o que você acha? Até onde o Neymar pode chegar? O Neymar já está no nível próximo ao do Messi, já passou? Como é que você vê isso? Pra gente brasileiros, eu acho que o Neymar está muito próximo do Messi, né? E tão rápido. O segundo ano dele do Barcelona, e o menino tem feito coisas que o Messi está fazendo. Logo, logo ele vai ser o número 1 do mundo. É que a gente bota muita responsabilidade pro Ney. Mas é um menino ainda, menino novinho, com tanta responsabilidade nas costas, ele tem que jogar mais tranquilo. Mas eu acho que pro ano próximo, daqui 2 anos, o Neymar é o número 1 do mundo. Não por ser meu amigo, mas porque ele é o verdadeiro futebol brasileiro, aquele futebol irreverente, o cara que assume a responsabilidade, que é feliz, que ele representa muito pra gente.